Aleluia. De todo o coração renderei graças ao Senhor, na companhia dos justos e na assembleia. Grandes são as obras do Senhor, consideradas por todos os que nela se comprazem. Em suas obras há glória e majestade, e a sua justiça permanece para sempre. Ele fez memoráveis as suas maravilhas. Benigno e misericordioso é o Senhor, dá sustento aos que o temem, lembrar-se-á sempre da sua aliança, manifesta ao seu povo o poder das suas obras, dando-lhe herança das nações. As obras de suas mãos são verdade e justiça, fiéis todos os seus preceitos. Estáveis são para eles, para todo o sempre, instituídos em fidelidade e retidão. Enviou ao servo a redenção, estabeleceu para sempre a sua aliança. Santo e tremendo é o Senhor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Revelam prudência todos os que o praticam. O seu louvor permanece para sempre. É esse o Salmo 111. Eu estou certo de que todos vocês lembraram-se da existência deste salmo à medida que eu lia. Bendito seja Deus que nos deu este dia e fez este lugar para a sua glória. Quero convidá-los, por gentileza, a colocarem-se em pé. Versículo 1, aleluia. De todo o coração renderei graças ao Senhor, na companhia dos justos e na assembleia. Na companhia dos justos e na assembleia, nós iremos render louvores e graças ao nosso Deus, porque Ele é eternamente o nosso Senhor. Obrigado, nosso Deus, obrigado. Por Jesus, nós te agradecemos, reconhecemos tua soberania, a tua autoridade, a tua santidade, reconhecemos a nossa pequenez, as nossas falhas, e isso nos leva a render-se ao Senhor. O que nós fazemos agora por meio de Jesus? Queremos nos apresentar em assembleia e bendizer o teu nome na companhia dos justos, cantar louvores ao Senhor, ouvir a tua palavra, desfrutando da companhia um do outro. Pedimos que o Senhor aceite o que nós iremos prestar a ti por meio de Jesus, e que tudo isso seja agradável ao Senhor, porque foi feito no nome do Senhor Jesus e também para a glória dele. Amém. Amém. Os irmãos podem sentar-se. Obrigado. Conforme foi falado no boletim ainda há pouco apresentado, nós temos muitos irmãos que estão sendo contaminados com este Covid. E agora à tarde, uma família inteira me ligou, o líder da família, e me informou da contaminação, do contágio de toda a família. E nós queremos pedir ao Senhor que visite estes irmãos queridos e os abençoe. É crescente o número. As mídias afirmam que ainda em 3 semanas haverá uma crescente e nós chegaremos ao pico em 3 semanas. Ore ao Senhor, porque logo em seguida a esse pico, nós teremos os 2 retiros de carnaval. Então há uma preocupação e uma necessidade de nossas orações ao Senhor. Quero convidar o pastor Daniel, que é líder de oração, venha aqui orar ao Senhor. Daniel Garelha, pedir ao Senhor que abençoe essas famílias. Algumas estão melhora, outras estão entrando. Eu não quero dar nomes para evitar cometer erros de injustiça. O pastor Daniel vai orar, confirmando sobre os cuidados do Senhor, esses queridos nossos. Alô. Oremos. Senhor Deus e Pai, nós estamos aqui nesta noite, neste início de noite, agradecidos por Ti, pela Tua boa mão, pelo que tem sido para conosco, para com os nossos familiares,
para com os nossos irmãos, pela presença do Espírito Santo em nossos corações. Senhor, agora também, neste momento de adoração, momento de culto, que só Tu és merecedor, pelo que fez por nós, pela nossa salvação, Teu sacrifício vicário, e nós pedimos pelos nossos irmãos enfermos, nesta época de pandemia, nesta época de vírus, que já não está matando muitas pessoas, mas, ó Deus, contaminando gravemente, hospitais já estão ficando lotados. Então nós pedimos, intercedemos pelos nossos irmãos principalmente, Senhor, que o Senhor tenha misericórdia, que possam passar por esta doença, que sejam recuperados. Dê, Senhor, saúde, paz nos corações, vitórias para cada um. Abençoa, Senhor, o restante do culto, tudo o que será falado, tudo as nossas orações, os cânticos, que seja uma verdadeira adoração a Ti. Muito obrigado, Senhor, por tudo. Nós oramos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado, pastor. No boletim foi nos solicitado que fizéssemos algumas ligações. Faça isso. Não é possível uma visita com tranquilidade neste período de pandemia, mas é possível uma ligação. O boletim traz os aniversariantes e também traz uma coluna com os enfermos, com os mais idosos. Liga. É bom esse estreitamento, é necessário para a nossa alma saber que alguém está orando. O testemunho pela manhã do presbítero Roberto, ele disse que lá no Pará sentia os efeitos da oração da igreja. Fiquei pensando nisso, que coisa boa. Lá no Pará, ele sentia os efeitos da oração. Por isso eu quero pedir aos irmãos que assim procedam. Façam orações uns pelos outros, façam ligações, mantenham-se unidos nisso, tá bom? Por gentileza, abra a sua Bíblia em Mateus, capítulo de número 22. Obrigado por sua presença hoje aqui. Muito obrigado. Os irmãos que prestam culto pela internet. Mateus capítulo 22. Versículo de número 1. De novo entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Então enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos com esta ordem: dizei aos convidados: eis que preparei o meu banquete, os meus bois e cevados já foram abatidos, e tudo está pronto. Vinde para as bodas. Eles, porém, não se importaram, e se foram um para o seu campo, e outro para o seu negócio, e outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. O rei ficou irado, e enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos, e lhes incendiou a cidade. Então disse aos seus servos: está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. E depois para as encruzilhadas dos caminhos, e convidai para as bodas a quantos encontrarem. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons.
e a sala do banquete ficou repleta de convidados. Entrando, porém, o rei para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial. E perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então o rei ordenou aos servos, ou aos serventes: amarrai-os de pés e mãos, lançai-o para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Deus tenha misericórdia, grande misericórdia de nós. Quero convidar o presbítero Roberto, líder do Ministério de Missões e Expansão da Igreja. Ele nos trará um testemunho sobre o trabalho feito no Pará. Por favor, meu irmão. Boa noite, irmãos, graça e paz. Eu vou apresentar então aqui, como os irmãos devem se lembrar, não é? Um grupo aqui da nossa igreja foi para esse projeto Promiceb 2022. É um projeto da denominação. A cada ano, nesse mês de janeiro, vão para algum lugar fazer um trabalho missionário. E esse ano, então, foi em São Félix do Xingu, entre a tribo Caiapó. É uma tribo muito grande, espalhada por mais de um estado até, no Pará, no sul do Pará, Mato Grosso e outras regiões. Então, a primeira coisa, eu quero destacar 4 pontos, como eu falei hoje de manhã aqui, rapidamente, não é? Primeiro, que esse é um trabalho da nossa denominação, da Igreja Cristã Evangélica, que nós fazemos parte, não é só a nossa igreja aqui, nós temos um povo espalhado, um povo que tem o nosso DNA aí, não é? É muito interessante a gente conhecer. Todo esse grupo aí, os irmãos podem ver, tem vários pastores aqui, né? Pastor Jeconias é esse aqui, pastor Neto, pastor Anderson ali atrás, pastor Glauco, que já esteve aqui na nossa igreja, pastor Neto, gente que está ali para trabalhar, não são figurões, não são pessoas mas tem um preparo tremendo, não é? Então, ali é para as pessoas trabalharem juntas. Esse é o primeiro ponto. Vamos prestigiar isso. O ano que vem, esse trabalho será feito na ilha do Marajó. Então, os irmãos já podem ir pensando aí nessa possibilidade. Aqui é onde nós ficamos recebendo instruções, que é uma escola que pertence à igreja, lá em São Félix do Xingu. É uma cidade onde é a base ali do trabalho. E essa igreja é também uma escola. Então, ali a gente recebeu as aulas, né, as instruções sobre o trabalho com as crianças, como é que seria a exposição dos temas, né, do evangelismo, e depois fomos para o trabalho. O segundo ponto é sobre os desafios. Realmente, quando se vai para um terreno do inimigo, aí, né, onde existe realmente um domínio das trevas ali, que não quer a presença do evangelho de jeito nenhum. Aqui os irmãos estão num barco, não é? Com cerca de mais de 20 pessoas ali, e já enfrentaram uma dificuldade, porque chegou no meio do caminho, lá eram muitas horas de viagem pelo rio Xingu, e foram cercados por 4 canoas armadas, dizendo que era para parar ali, que iam deter o barco, iam ficar detidos ali, porque não tinha autorização. Aí, graças a Deus, conseguiram conversar, explicar que não era naquela aldeia que eles estavam indo em outra aldeia que tinha realmente um convite para eles irem para lá, estava tudo certinho, mas até essa situação, essa conversa em outra língua, né, se esclarecer, os irmãos ali ficarem em oração mesmo, sem saber como é que ia terminar aquela história, né? O outro grupo, porque foi dividido em 4 grupos, cada grupo foi para uma região. Esse é o grupo que eu participei, chegou aqui no fim da linha, faltando só esse lago aí para chegar na aldeia, estava completamente alagado.
Os irmãos foram testar para ver até que altura dava, chegou uma hora que deu na coxa dele, ele é bem alto. Aí tivemos que parar ali, vinham umas canoas da própria aldeia para transferir todo esse material aí de 3 caminhonetes e mais todas as pessoas, né, eram umas 15 pessoas, para ir de canoa, porque ali ficou ali, até 2 dias depois ainda estava alagado isso aí. E teve outros contratempos, não é? Teve pneu rasgado, teve ônibus quebrado no caminho, o tempo todo tinha que se fazer readaptações no programa por causa desses enfrentamentos. O outro ponto, né, são as orações, realmente. Aí nós podemos ver o acampamento, nós ficamos acampados dentro de uma escola na aldeia, não é? As barracas ali, cada um armou sua barraquinha, e a gente via a mão do Senhor nesses enfrentamentos, a importância para o trabalho missionário das orações, mas quando a gente ora pelos missionários, sabe que isso tem realmente um efeito. As situações se resolvendo ali, a proteção do Senhor, graças a Deus, as pessoas foram preparadas para que desse e viesse, né? É mosquito, é carrapato, enfim, coisas daí para pior. Mas Deus nos protegeu, nos guardou, e aqui nós vemos os irmãos trabalhando, não é? Que é o quarto destaque que quero fazer, que esse tipo de trabalho está ao alcance da igreja. Eu fui lá, eu, minha esposa, e Deus nos trouxe de volta, em paz e segurança, estamos inteiros aí, graças a Deus, né? E cada um fazendo a sua parte. Aqui as irmãs estão aqui fazendo esse livrinho sem palavras, né? Contando, a gente via a alegria, irmãos, a alegria que a gente sentia e que transmitia realmente para as crianças ali, um negócio tremendo. E aqui é uma hora que a Laí conseguiu tocar nessa criança aí. Essa criança é o neto do pajé. Ele está ali subindo na árvore com a Laí. E ele não queria participar, ficava lá longe, o pajé também não apareceu em momento nenhum ali para assistir às pregações. E a Laí conseguiu esse jeito, não é? Então, está ali disposto a se apresentar, e Deus usa, porque é o Senhor que vai à frente. A missão é de Deus, como a gente aprende, não é? E aqui a gente vê na prática isso. Deus usou uma coisa simples aí, né? A Laí, que tem sangue meio índia, aí já se integrou lá. E o menino ficou amiguinho dela, ela ia lá visitar a gente na escolinha ali. Aqui uma outra criança também, com pilão ali. Então, são meios de você cativar as pessoas. E ele começou a frequentar a escola dominical, não é? Aqui é um momento, particularmente para mim, de muita gratidão. Eu agradeço a Deus realmente de ter me concedido esse privilégio de anunciar a Cristo ali, entre a aldeia dos índios Carapó. Anunciar o poder de Deus, a obra que Ele fez na cruz e a sua glória. Graças a Deus por isso, né? E aqui, para encerrar, foi entregue lá para a tribo 2 rádios. Os irmãos estão segurando esses radinhos aqui. É um equipamento que veio dos Estados Unidos, lá, capaz de falar a Bíblia. Ele só funciona para isso. Você liga ele e começa a falar a Bíblia. Esses aí são em português, mas eles já estão em negociação para conseguir um na língua Carapó. Mas a maioria dos indígenas entende português. Eles precisam de um tradutor, não é? Esse irmão aqui foi o tradutor na maior parte das programações, e esse aqui é o pajé. Cada um, desculpa, é o cacique, ele é crente, esse cacique aqui. E receberam esses rádios aí, funciona com luz solar, não é? E se não tiver sol, tem uma manivela que você, rodando lá alguns minutos, ele fala por um período. Então é isso, irmãos, rapidamente. Eu sei que depois a gente vai
conversar com mais detalhes sobre isso. Muito obrigado. Obrigado, Roberto. Está lançado, então, o desafio da Promisseb para o próximo ano, Ilha do Marajó. Ela é a maior ilha fluvial que nós temos conhecimento. Queria convidar... obrigado. Queria convidar a família Lara, por gentileza, que vem aqui à frente, e convidar os irmãos que abram as vossas Bíblias no Salmo de número 144. O Salmo 144, eu vou ler o versículo 12, o 13 e depois o primeiro. Esperar o Tiago chegar. Depois de muito estudo, o Tiago foi aprovado num curso que ele já almejava há um tempo. E essa semana ele vai seguir. Não sabemos como vai ser lá. O coração da mãe, principalmente, está desse tamanho. Apertado, apertado. Ela até pediu para dar uma palavra para a igreja. O versículo 12 diz assim: Josué, Fernanda e Davi, que nossos filhos sejam na sua mocidade como plantas viçosas, e nossas filhas como pedras angulares, lavradas como colunas de palácio, que transbordem os nossos celeiros atulhados de toda sorte de provisões, que os nossos rebanhos produzam milhares e dezenas de milhares em nossos campos. E o versículo 1, Tiago Lara: bendito seja o Senhor, rocha minha, que me adestra as mãos para a batalha e os dedos para a guerra. Não sabemos o que lhe espera lá, mas certamente o Senhor irá com você e te protegerá, tanto as mãos como os dedos, o seu coração, os seus pensamentos, os seus sentimentos. E que tudo que ali vai acontecer será, como diz o versículo 2, na misericórdia e na força do Senhor, o seu alto refúgio e o seu libertador. Amém? Vamos nos colocar em pé. Não é fácil lançar uma flecha para onde o filho vai. A gente fica apreensivo mesmo. Pastor Vinícius, vem aqui orar, meu irmão, pelo Tiago e pela família que fica, pedindo que o Senhor o acompanhe e o proteja. Nós somos famílias. Hoje pela manhã, conversei com o Josué e a Fernanda e eu disse para ele: é seu filho de sangue, mas é nosso filho. É filho nosso, é irmão nosso. Somos uma família. Quando ele vai, nós vamos. Quando ele volta, nós voltamos. É assim que acontece. Hoje eu vi a Lana e meu coração se encheu de alegria e gratidão. Assim como se encheu quando eu vi a Débora que está retornando, né? Nós temos que contar as maravilhas que Deus fez lá, para a alegria do povo de Deus e para a glória do Senhor. Por favor, pastor. Senhor Deus, obrigado pela vida do Tiago. Obrigado, Senhor, porque o Senhor o alcançou para a salvação em Cristo Jesus. Nós temos visto isso, não apenas nós, mas a sua família também. E agora rogamos as tuas bênçãos sobre essa nova fase da vida dele, ó Pai. Mesmo um pouco distante da família, que o Senhor o acompanhe, o guarde, o proteja em toda a jornada, ó Deus. E que nesse trajeto ele cresça na graça e no conhecimento de Cristo e dê muito fruto para a glória do teu santo nome. Ao mesmo tempo, Senhor, nós rogamos aqui pelos pais, ó Deus, que o Senhor
também trabalhe o coração deles, ó Deus, diante da saudade e na confiança de que o Senhor está cuidando de tudo. Essa é a nossa oração, com muita gratidão pelo que o Senhor tem feito na vida dessa família, ó Deus. Continua com eles e os abençoe, em nome de Jesus. Amém. 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 Semana passada nós oramos por 2 famílias e cada um foi para um canto. Hoje nós oramos por outra família e ele vai para outro canto. Que o Senhor seja o seu escudo, a tua proteção e alegre o seu coração e o da família. Tá bom? Deus abençoe. Obrigado. Os irmãos podem sentar. Vamos cantar louvores ao nosso Deus. Deus abençoe. Boa noite, irmãos, graça e paz. Peço que aqueles que puderem, coloquem-se em pé para cantarmos ao Senhor. O Salmo 150, verso 6 diz: todo ser que respira, louve ao Senhor. E o texto termina dizendo: aleluia. Sabem o que aleluia significa? Louvado seja Yahweh. Louvado seja Yahvé. Portanto, quando nós dizemos aleluia, nós estamos dizendo: louvado seja Yahvé, o único Deus verdadeiro. Amém. Vamos nos juntar à criação e louvar ao nosso Deus. Quero louvar-te. Achei um bom amigo, Jesus, o Salvador.
desampara nunca, nem me abandonará. Se fiel e obediente aqui viver, em toda minha acampado e me protegerá, até quando face a face eu possa ver. Dos céus então entrando na glória eu ficarei, com Jesus meu Salvador gozando enfim. Ele é a luz do mundo, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Amém. De fato, o nosso Salvador é maravilhoso. O nosso Senhor é maravilhoso. Essa canção fala sobre isso. Cante isso ao Senhor e exalte a Ele nesse momento. Salvador maravilhoso, Deus que tomou meu lugar, poder entregue ao Calvário, morto pra nos salvar, morto pra nos salvar. Consolador, conselheiro, nossas fraquezas, nós vamos te buscar, nós vamos te buscar. Por isso nós te adoramos, por isso vamos louvar, pois dessa graça que sai seja o nosso Deus. Os irmãos podem sentar. Na noite escura da alma, tu vens comigo andar. Que consolo, que conforto, saber que não somos deixados só. Que coisa boa. Estar conosco pastor Marco Manzano e a sua família, menos a Giovana, né? Eu queria agora passar a palavra para ele vai apresentar a sua família e em seguida vai nos trazer um relatório sobre o trabalho que Deus tem feito no Amazonas através dele e da família e nos trará também a palavra de Deus. Vamos ficar atentos para ouvir o que Deus tem para nós. Quero convidar o Tiago Sabino, por gentileza, que venha aqui à frente, orar ao Senhor para que Ele fale conosco. E também, Tiago, orar pelo culto infantil. Às 18h15, no mesmo horário,
foi começado um culto infantil aqui no salão social. As nossas crianças estão lá, já passam direto. Isso é uma bênção para elas, para o crescimento e edificação delas. Tiago, por favor. Santo Pai, a gente quer agradecer, Deus, porque o Senhor é bom, o Senhor tem cuidado de nós, a gente quer agradecer pela oportunidade da gente cultuar o Senhor, Deus, aqui em terra ainda. E, Deus, eu peço agora pelo pastor, que o Senhor o abençoe, que o Senhor ponha na boca dele a Tua palavra, que ele não fala nada que não esteja nas Tuas Escrituras, e que isso possa fazer com que nós possamos amá-lo mais, servi-lo mais, e amar aos outros mais também, Deus. Eu também peço pelo culto infantil, que o Senhor cuide ali das crianças, que elas também aprendam, Deus, as Tuas Escrituras, e que seja para o louvor de sua glória. Em nome de Jesus, nós agradecemos muito, Deus, por te cultuar. Amém. Deus te abençoe. Quero cumprimentar a amada igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Eu queria apresentar, embora creio que a maioria conheça, a Elaine, minha esposa, André e Samuel na galeria. Pode ficar de pé, por favor? Essa família que falta, Giovana, casada agora, uma jovem senhora casada de 22 anos. Eu vou pedir para que Elaine possa vir aqui e dar um breve testemunho sobre a família, e depois nós daremos continuidade com a palavra do Senhor. Boa noite, é tão bom estar aqui. A gente se sente em casa. E ontem, vindo para São José, Samuel perguntou: mãe, qual é a sua história com essa igreja? E aí eu contei para ele que o meu relacionamento com essa igreja é mais velho do que o meu casamento. Vou fazer 27 anos em Asas de Socorro e vocês estão comigo esse tempo todo. Essa foi a primeira igreja que eu e o Marco, quando começamos a namorar, viemos juntos. Ele me ouviu falar de Asas aqui, a primeira vez, a gente tinha menos de um mês de namoro. Foi aqui que foi o chá de bebê do Samuel, aqui no salão. Tinha mais de 100 mulheres, numa quarta-feira, durante a semana. Não cabia no carro para levar para Nápoles o tanto de fralda que a gente ganhou. Então, minha primeira palavra é de gratidão à igreja. Eu poderia ficar falando aqui das dificuldades da pandemia, que todo mundo sabe. Imagina para uma família missionária a nossa preocupação. Deus, como é que a gente vai continuar servindo ao Senhor? A gente não pode sair de casa. Mas nós aprendemos tanto nesse tempo. Aprendemos mais uma vez que a obra é do Senhor e que nada pode deter a igreja de Jesus. Quando a gente olha para esses 2 anos e vê tudo que nós pudemos fazer, sem tanta mobilidade, a gente fica assim, como que foi isso? Né? Eu fazia o treinamento de agentes de saúde ao vivo. Eu passei a fazer esses treinamentos em vídeo. Se antes eram 40 agentes de saúde, isso passou para quase 200 agentes de saúde. A gente conseguiu multiplicar o trabalho de uma outra forma. Todo o cuidado que a gente teve para não levar a Covid para a comunidade funcionou. Mas aí o Marco pegou Covid na comunidade. E levou 1 semana para ele sair lá de Pauini para chegar em Manaus e ir direto para o hospital e internar. E foram dias de UTI, dias de muita dor, muita expectativa do que Deus iria fazer. A oração do Samuel, quando o Marco fez uma videoconferência, ele orou assim: Deus, a gente quer o papai de volta. Mas se o Senhor levar ele, o Senhor vai dar graça para mim e para a mamãe, para a Giovana e para o André, porque o Senhor é o nosso Deus. Essa oração do nosso filho, naquele momento, nos sustentou. E nós vimos Deus trazendo o Marco de volta. A gente ficou assim: Deus, é o Senhor. 11 de dezembro ele estava na UTI de 2020. 11 de dezembro de 2021 ele estava celebrando o casamento da Giovana. São coisas que a gente não consegue entender, a gente só fica maravilhado com o que Deus faz. Então, a nossa palavra de gratidão à igreja, de gratidão a Deus, porque nós servimos um Deus que é fiel. O versículo que tem nos acompanhado, em Isaías 6, diz assim: Santo, Santo, Santo é o Senhor.
toda a terra está cheia da sua glória. Irmãos, Deus não mudou. Ele continua sendo fiel. Nós perdemos vários mantenedores. Muita gente perdeu o emprego, é lógico que a gente entende. Mas Deus levantou outros. Não vou dizer para vocês que nós temos passado fome, que a gente não tem o que vestir, porque o nosso testemunho é de que Deus é fiel. Quando a Giovana virou para a gente no meio da pandemia, mãe, eu vou casar. Como assim? Vamos esperar a pandemia passar. Não, a gente quer casar. Como casar? A filha de casal de missionários no meio da pandemia. Eles fizeram muita geleia, venderam muita geleia. O casamento foi lindo. Nós vimos Deus conduzindo tudo. Esse é o Senhor a quem a gente serve. A terra continua cheia da glória do Senhor. Pessoas no Rio Purus estão se convertendo ao Senhor. A palavra não está, nunca teve, nunca estará algemada. E nós podemos servir a Deus, seja presos dentro de casa, seja andando pelo mundo, que nem o Roberto e a Laíra. Falei para a Laíra hoje que ela criou um problema, porque eu não vou subir em árvore. Eu fico muito admirada. Eu falo, bom, até agora eu não precisei, já fiz muita coisa, mas subir em árvore eu ainda não subi. Vou ter que treinar bastante para fazer isso, né? Mas Deus tem nos sustentado. A gente está voltando para Manaus, seguimos animados para continuar servindo ao Senhor. Pedimos que vocês orem por nós. Nossas lutas são como as de vocês. Temos filhos adolescentes, filhos querendo voltar para a aula presencial sem poder, né? Então, os nossos desafios são os mesmos. E a gente sabe que a igreja tem nos carregado. Então, a nossa gratidão para que a gente continue servindo, para que a gente continue vendo a glória de Deus e proclamando a glória do Senhor. Muito obrigada. Amor, você foi extremamente sucinta. Uau, mesmo. Então, eu vou falar um pouquinho dos detalhes daquele domingo de manhã. Ela chegou para mim, vamos para São José dos Campos. Eu estou indo para São José, você quer vir comigo? Eu falei, claro, vamos lá, né? Para a gente estar junto. Ela morava em Anápolis, eu morava em São Paulo, capital. Não tinha WhatsApp naquela época. Era depois da meia-noite que a gente falava pelo telefone fixo. Né? E aí, várias vezes eu dormia, eu ficava falando, eu estava dormindo. Não aguentava. Ela veio aqui na igreja, pastor João Arantes, 10 minutos. Ela falou. Aí o pastor tomou o microfone e disse, irmãos, diante do que nós estamos ouvindo, eu vou pedir licença para os professores da Escola Bíblica Dominical e a irmã terá 1 hora para falar sobre o ministério. Olha, ali eu me apaixonei, viu? A moça fala bem. A moça realmente ama e serve ao Senhor Deus. Queridos, confesso a vocês que essa semana que passou foi uma semana de bastante dúvida no meu coração. No sentido de, eu estava preparando a mensagem, trabalhando, e Deus direcionando para outra palavra para que eu pudesse trazer nessa noite. Mas, Senhor, a palavra dura. E aí, no meu coração, eu relutando. Confesso que relutei. Então, queridos, eu queria deixar bem claro que a minha palavra, ela não tem nada a ver com um recado encomendado, ok? Mesmo porque eu não conheço zero de bastidores da igreja local. Zero. Tive uma breve conversa de 3 minutos com o pastor ali no gabinete, muito rapidamente. Não conversei com nenhum líder, então entenda que é a palavra do Senhor nessa noite. Com muito temor e tremor diante de Deus, pela responsabilidade. Eu me lembro do pastor Ferreira, de Santa Isabel. Ele falava assim, no dia em que você subir ao púlpito e você não tiver com a garganta seca, mãos tremendo e joelhos batendo no outro, alguma coisa está errada. E olha, confesso a você que tomei água aqui, a garganta está seca, as mãos estão um pouco trêmulas, diante da responsabilidade, da grandeza da responsabilidade de falar a palavra do Senhor ao seu povo. Isso é uma responsabilidade tremenda, irmãos, tremenda. E eu acredito pessoalmente que muitos de nós
esquecemos quem é Yahvé. Quem é o Senhor Deus Todo-Poderoso? Nós somos um povo de fraca memória, absolutamente fraca memória. Nós olhamos muitas vezes para Israel com uma atitude bastante crítica. Mas, rapaz, como é que o povo pode ser infiel assim? Mas, rapaz, Deus conduz, Deus trouxe livramento, Deus trouxe o maná do céu. Deus abriu o mar vermelho. Deus foi fiel e o povo peca, o povo erra, o povo esquece. Mas qual que é a diferença de nós, como seu povo? Quem é o Senhor Deus Todo-Poderoso? Quando nós estivermos face a face com o Senhor, tenho a impressão que nós baixaremos nossos olhos com profundo arrependimento e diante do Senhor: Senhor, me perdoa porque eu fiz tantas coisas erradas com a minha vida, tantas coisas que foram fumaça, feno, tolices, bobagens. Me perdoa porque eu não olhei para o que é eterno. Nós perdemos como povo essa dimensão de quem é Yahvé, o Deus Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas, o sustentador de todas as coisas. Nós perdemos de vista que nós estamos aqui reunidos, ou talvez através de um celular, na internet, no computador, nós estamos vivos. Mais de 600 mil pessoas morreram no Brasil, vitimados. Nós seguramente temos familiares, pessoas próximas a nós que morreram. E nós estamos aqui, abrimos os olhos, ouvimos o canto do pássaro, ou o carro passando na rua. Podemos pegar um café, saborear o café quente, olhar ao nosso redor e ver a mesa com o pão. Eu não sei quantos de nós aqui já passou fome. A bondade do Senhor se expressa nas pequenas coisas. Quando você não tiver o alimento na sua mesa, talvez ele deixe de ser pequeno. Isso é grande. A bênção do Senhor sobre as nossas vidas, ela é tremenda, absolutamente tremenda, sem tamanho. O Senhor tem aberto as portas do céu e derramado bênçãos sobre nós como seu povo. Um povo infiel muitas vezes, absolutamente infiel. Nós precisamos olhar para dentro de nós mesmos e questionarmos: qual é o propósito da minha vida? Parece uma palavra bastante filosófica essa. Para que eu existo? Qual é o propósito da minha vida? Será que o propósito é crescer, aprender do Senhor numa escola para crianças? Eu ouvi do Senhor aos 11 anos de idade e fiz uma oração de entrega ao Senhor: e eis-me aqui, envia-me a mim. O Senhor ouviu uma oração de um menino de 11 anos de idade. O que eu poderia oferecer ao Senhor aos 11 anos de idade? Nada, absolutamente nada eu poderia oferecer. Deus ouve a sua oração, querido. Deus tem ouvido. A palavra diz que o Senhor recolhe as suas lágrimas no seu odre. Que o Senhor te dá enquanto você dorme, porque Ele te ama. Aonde estaremos nós, se não fosse a graça bendita do Senhor Jesus? Nós temos medo, receio de falar do inferno, mas se houve algo que o Senhor disse e repetiu diversas vezes, foi a respeito do inferno. O que é o inferno? Pense na dinâmica do que é o inferno, onde a morte foge, e é sofrimento segundo após o segundo,
por uma década, um milênio, milhões, até a eternidade de sofrimento. Nós fomos resgatados disso como igreja do Senhor Jesus. Nós temos a mensagem de boas novas. O Senhor não confiou a anjos. O Senhor confiou a nós como igreja. E o que nós temos feito com isso? Domingo após domingo, culto de oração após culto de oração, reunião após reunião, a gente permanece como crianças espirituais sem crescimento. O que nós temos feito com os talentos que o Senhor tem dado a cada um de nós? Temos enterrado esses talentos? Não vos amoldeis ao mundo. Como nós, como igreja, temos tomado a forma do mundo nesses dias. Como as coisas do mundo têm entrado em nossas igrejas. A mentira repetida sistematicamente acaba sendo reconhecida como verdade. Como é que é isso? Nós, como igreja, precisamos nos levantar e alto-lá. Essa não é verdade. Eu tenho 54 anos de idade. Nos últimos 30 anos, esse mundo mudou e mudou de uma forma terrível. Terrível. A gente tem medo de ser politicamente incorreto. Que história é essa? E claro, nessa mensagem de boas novas, nós devemos fazer isso com amor, sem dúvida. O nosso Senhor fez isso. Ele bateu quando tinha que bater, mas ele apontava o reino dos céus, o que é eterno, sempre com amor. Aonde está o amor na nossa fala, na nossa atitude? Nós temos um tesouro em nossas mãos. Esse tesouro se chama Jesus, as boas novas em Cristo Jesus. O que nós temos feito com isso? O Senhor precisa confrontar o nosso coração. O Senhor precisa confrontar a sua igreja, a que nós saiamos da nossa área de conforto, a que nós sejamos ousados a falar das boas novas de Cristo Jesus, aquele que nos resgatou da condenação eterna para uma vida eterna ao lado dele. Essa é a sua função, essa é a sua tarefa como igreja. O Senhor tem feito coisas tremendas ali no Rio Purus, entre os municípios de Labre e Pauini. O Senhor tem transformado comunidades naquela região. O Senhor tem transformado vidas e comunidades. Há muitos anos atrás ocorreu uma briga, terrível conflito ali entre uma comunidade indígena e uma comunidade ribeirinha. E ali houve um assassinato. O assassino fugiu, se embrenhou e sumiu. A família dele ficou lá. E aquele senso de ódio, de ira, de vingança entre as comunidades fez com que elas se rompessem as relações entre as duas. A comunidade ribeirinha ela tem uma escola e todas as crianças das comunidades menores vão até essa escola. E por causa desse assassinato, essa comunidade foi proibida de mandar seus alunos para cá. O Evangelho vem e chega e derrama perdão, e derrama aqui o ódio, a vingança seja deixado de lado. Mas a história não acaba aí. O Francisco, ele é apelidado de piloto, é um índio, e esse homem tinha terríveis problemas com a bebida alcoólica. E ele não batia na sua esposa, ele espancava a sua esposa. E ali, ele tem 6 filhos, e ali um dos meninos chega para a mãe e fala: mamãe, eu não gosto do papai, eu só gosto de você. Era terrível a realidade desse homem. Ele comprava engradados de álcool doméstico para beber quando não tinha dinheiro para o aguardente. Todo o dinheiro que ele conseguia da roça dele, gastava em aguardente. Várias e várias vezes ele era encontrado jogado na aldeia, largado, bêbado, amanhecido ali. Não tinha respeito de nada, de ninguém da comunidade. Quando ele chegava em algum
jogo de futebol, alguma confraternização, e lá vem o confuseiro. Lá no norte é chamado de confuseiro. E lá vem o piloto. Vai ter confusão, vai ter briga. E a esposa dele tinha uma oração: Senhor, eu tenho ouvido do Senhor, e se o Senhor de fato nos ama, eu vou pedir que o Senhor converta o coração do meu esposo, e naquele dia eu vou me entregar ao Senhor Jesus. E era um Dia das Mães de 2018, nós como equipe dividimos no mesmo Dia das Mães, uma equipe foi para essa comunidade ribeirinha, a outra equipe foi para essa comunidade indígena. E ali na comunidade indígena não tem luz, e aí você tem que fazer o trabalho até 18h30 no máximo, quando tem a claridade do sol, né, ainda. E ali eles estão na roça, estão na pesca, estão fazendo as coisas dele, então você não tem muito tempo para falar. E finalmente se reuniram ali, 5h30, e a gente só tinha meia hora para falar. E ali foi falado a respeito das boas novas, e o Francisco piloto se rende aos pés de Jesus, junto com a sua esposa. Mas a história não acaba aí. Várias e várias pessoas se convertem nas duas comunidades, e ali nasce o sentimento, o desejo de cultuarem ao Senhor, e ali eles querem ter uma igreja física ali, e o Senhor manda recursos para que eles construam, e hoje tem duas lindas igrejas nas duas comunidades. Mas a história não acaba aí. Aquele homem, o piloto, a transformação é tão extraordinária na vida dele, que ele é eleito pela sua própria comunidade em assembleia para ser o líder, o tuxaua, o cacique, o representante da sua comunidade, porque ele é um homem, um pai cuidadoso, um marido amoroso. Diante da transformação ele é eleito. O Evangelho, Jesus, transforma vidas. Eu não sei qual é a dificuldade que você está passando, querido. Eu não sei qual o barulho que tem no teu peito. Eu não sei aonde está o teu pensamento de angústia, ansiedade ou dor. Eu queria dizer para você, a história não terminou. O Senhor há de manifestar a sua glória, a sua graça na sua vida, em nome de Jesus. Como Ele já tem ministrado e manifestado. Você não precisa ouvir relatos de misericórdia, de milagres do Senhor. Você tem na sua vida estacas fincadas, e ali está escrito, aqui houve poder de Deus. Aqui houve livramento do Senhor na sua vida. Então, ore como Davi. Davi falava ao povo, falava a Deus e falava ao seu próprio coração. Pregue ao seu próprio coração. Renove a esperança no Senhor. Traga à memória o que pode dar esperança. Lembre do seu primeiro amor, da sua missão, que é falar de Jesus aonde você está. E ainda em relação ao trabalho, agora em janeiro, estamos distribuindo cestas básicas, a equipe continua distribuindo e trabalhando lá, e 2.500 cestas básicas estão sendo distribuídas em 97 comunidades, entre o município de Pauini e Lábrea, junto com a parceria A Socorro com a MEAP. Nós estamos conseguindo distribuir, beneficiando por volta de 10.000 pessoas. Nós trabalhamos com 33 comunidades, com o projeto Água Limpa. Tem esse nome porque nós instalamos filtros biológicos para que eles tenham água filtrada, né? E fizemos uma caminhada aí de 4 anos, pelo menos, com treinamentos, capacitações, com líderes comunitários, com agentes de saúde comunitário, com professores, levando instrução, levando conhecimento da necessidade de água potável para eles. Estão acostumados com a água do rio, né? E ali a relação água potável com a boa saúde. E ao mesmo tempo pregando o evangelho do Senhor. Vidas têm sido transformadas, comunidades inteiras têm sido transformadas. Eu queria mostrar através de um vídeo, para que vocês pudessem, e tudo isso ser traduzido em imagem. Por favor, querido, pode colocar? Cada manhã traz seus segredos, a nossa paz é confiar. O Deus que é fiel nunca falhará, de tudo Ele cuida e nos ensina a cuidar. De tudo Ele cuida e nos ensina a amar. Como
para sermos conhecidos como servos e amigos do nosso Senhor, obedecendo o que Ele ensinou, de tudo Ele cuida e nos ensina a cuidar, de tudo Ele cuida e nos ensina a amar. O grande eu sou, o Deus de amor, Jesus o Senhor, de tudo Ele cuida e nos ensina a cuidar, Ele cuida e nos ensina a amar. Para sermos conhecidos como servos amigos do nosso Senhor, obedecendo o que Ele ensinou, de tudo Ele cuida e nos ensina a cuidar. Ele cuida e nos ensina a amar. O grande eu sou. Senhor, de tudo Ele cuida e nos ensina a cuidar, de tudo Ele cuida e nos ensina a amar. Deus de amor, Jesus o Senhor, de tudo Ele cuida e nos ensina a cuidar, de tudo Ele cuida e nos ensina a amar. Oh, grande eu sou, o Deus de amor. Jesus o Senhor, de tudo Ele cuida e nos ensina a cuidar, de tudo Ele cuida e nos ensina a amar. O grande eu sou, o Deus de amor, Jesus o Senhor. Ele cuida e nos ensina a cuidar, de tudo Ele cuida e nos ensina a amar, de tudo Ele cuida e nos ensina a cuidar, de tudo Ele cuida e nos ensina a amar. Cuida de nós, Senhor. Vocês fazem parte disso, queridos. Obrigado por vocês caminharem conosco há 26 anos, quase 27 anos. Obrigado por vocês estarem segurando as cordas. Obrigado pela contribuição financeira, mas especialmente pelas orações. Não é fácil, não pela questão física, mas tem horas, vou dizer para você,
Tem horas que dá vontade de fazer a mala e ir embora. Não tenho vergonha de falar, o Senhor conhece meu coração. Nem tudo são flores. Mas que mais eu posso querer quando eu vejo 3 filhos jovens que amam o Senhor e amam a sua palavra? O que eu posso falar para um Deus poderoso, misericordioso? Como muitas vezes eu e Elaine falhamos como os pais, e eles amando o Senhor. Que bondade do Senhor, que graça do Senhor, sem fim. Obrigado, porque vocês fazem parte dessa caminhada. Na década de 70, na cidade suíça de Lausanne, houve um congresso mundial de missões. E ali estavam reunidos mais de 150 países representados ali. E ali, depois de muitas reuniões, muitos ajuntamentos, muitos acordos e planejamentos, houve a seguinte decisão como assembleia: o propósito de Deus é o evangelho todo, por toda a igreja, em todo o mundo, a cada criatura. Ou seja, a visão de Deus é o mundo. O método de Deus é a igreja. E o tempo de fazer a obra é agora. Então, é preciso entender que fazer missões, fazer evangelismo, ele não pertence ao pastor, não pertence a um departamento missionário, mas é uma responsabilidade dada ao Senhor, à sua igreja, a cada um de nós. Nós temos essa preciosidade chamada boas novas. Nós temos a mensagem do que é eterno. Essa é a nossa responsabilidade como igreja. E para tratar desse assunto, eu gostaria que nós abríssemos em João capítulo 4. João capítulo 4, a partir do verso 31 até o 38. João capítulo 4, verso 31 ao 38. Diz assim a palavra do Senhor: nesse interim, os discípulos lhe rogavam, dizendo: Mestre, come. Mas ele lhes disse: uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Diziam então os discípulos uns aos outros: ter-lhe-ia porventura alguém trazido o que comer? Disse-lhe Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo: erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. O ceifeiro recebe desde já a recompensa, e entesoura o seu fruto para a vida eterna. E desse modo, se alegram tanto o semeador como o ceifeiro. Verso 37. Pois num caso é verdadeiro o ditado: um é o semeador, outro é o ceifeiro. Eu vos enviei para ceifar o que não semeaste. Outros trabalharam, e vós entraste no seu trabalho. Até aqui. Vamos orar. Pai querido, obrigado porque nós podemos estar juntos aqui nessa noite. Obrigado porque o Senhor é o motivo do nosso ajuntamento aqui. É o teu povo, Senhor, a tua palavra está aberta. Eu peço, Senhor Deus, que em cada coração o Senhor afofe como uma terra boa e fértil, a fim de que a tua palavra ela possa cair como uma boa semente, frutificar e produzir frutos para a tua glória. Nos tire, Senhor Deus, da área de conforto. Confronta o nosso coração, se for a tua vontade. Usa-me, Senhor Deus, como instrumento do Senhor e boca do Senhor nesta noite. Assim nós oramos e o fazemos em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Ali no versículo 31, o texto começa: nesse interim, os discípulos rogavam dizendo: mestre, come. Nesse interim, nesse meio tempo, então nós precisamos olhar o contexto. E qual que era esse contexto? O Senhor estava indo de um lugar para outro, da Judéia até a Galiléia, e ali ele tinha que passar pela cidade samaritana, de Sicar, se não estou enganado. E ali ele, cansado, na hora sexta, ao meio-dia,
ele chega no poço de Jacó, enquanto os seus discípulos foram comprar alimento, comida. E ali ele vem uma mulher samaritana e começa a conversa com ele. E nesse meio tempo, nesse interim, chegam os discípulos. E a reação deles qual foi? Eles ficaram, diz a palavra, se admiraram, diz o verso 27. Outras traduções dizem que eles se maravilharam. E por que eles tiveram essa reação de ficarem espantados, maravilhados? Se admiraram porque o Senhor estava conversando com uma mulher samaritana. Porque naquela época, na cultura judaica, um homem não falava com uma mulher. Era perda de tempo em público. Naquela cultura, naquele momento da história. Ou seja, um rabino, ele não falava com a própria mulher em público. Não falava. E Jesus está falando com uma mulher em público. Ou seja, de fato, essa mulher, ela não era aceita pelo seu próprio povo. É porque ela estava indo pegar água no pico do sol, ao meio-dia, quando nenhuma outra mulher ia pegar água. Ela não era aceita porque ela tinha se juntado com 5 homens. Ela não era aceita porque era uma mulher adúltera. O texto não traz essa clareza. O fato é que essa mulher é alvo da graça e misericórdia de Deus. Assim como Francisco, o piloto, assim como eu sou alvo da graça e misericórdia de Deus, assim como cada um de nós aqui somos alvo da graça e misericórdia de Deus. Então aqui nós temos uma primeira ação que precisamos aprender do Senhor Jesus. O Senhor quebra paradigmas, o Senhor quebra barreiras. Ou seja, é um convite para cada um de nós, como seu povo, para que nós saiamos da nossa área de conforto e sejamos ousados na forma de pregar o Evangelho. De uma forma contextualizada e bíblica, nós precisamos entender que a visão de Deus é o mundo, o método de Deus é a igreja, e o tempo de fazer a obra é agora. Então, dentro desse texto, nós temos pelo menos 3 ensinamentos do Senhor nesse sentido que nós precisamos aprender. O primeiro deles é que eu preciso entender o que Deus quer da minha vida. Eu preciso entender o que Deus quer da minha vida. Versículo 31 ao 33. Nesse interim, os discípulos lhe rogavam, dizendo: Mestre, come. Mas ele lhes disse: uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Diziam então os discípulos uns aos outros: teria, porventura, alguém trazido o que comer? A linguagem de Jesus é espiritual. Entretanto, os discípulos entendem de forma literal. Será que alguém trouxe alguma coisa para ele comer? Da mesma forma foi com a mulher samaritana. No versículo 10, replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que atirar, o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? Ou seja, Jesus fala sobre a água viva e a mulher quer saber: mas como é que você vai tirar a água do poço? É fundo. Jesus fala sobre fazer a vontade de Deus e os discípulos: come, mestre. Ou seja, Jesus está falando e a mulher samaritana entende errado. Jesus está falando e os discípulos entendem errado. Então pode ser que Jesus, Deus, está falando conosco como igreja e nós estamos entendendo errado o que o Senhor quer de cada um de nós como sua igreja. Você e eu como igreja temos entendido de fato qual é o propósito de sermos crentes, salvos e regenerados no sangue do Cordeiro Jesus? Nós temos entendido? Talvez a pergunta primordial seja: o que é ser crente? Uma das melhores respostas que eu já ouvi foi de um líder indígena. O pensamento indígena é muito reto, ele não é muito linear, ele não faz voltas, é reto, é papo reto, como se fala hoje, né? Ser crente é conhecer Jesus na Bíblia, é viver Jesus no dia a dia, é proclamar Jesus perto ou longe. Ou seja, ser crente é conhecer Jesus, é viver Jesus e é proclamar Jesus. Simples assim. A igreja brasileira, de fato, está entendendo o que é ser crente? A igreja brasileira está entendendo o que o Senhor quer de nós como seu povo? É interessante ver o que o censo mostra nos últimos anos. Em 1990, nós éramos
9% de toda a população brasileira era evangélica, em 1990. Em 2000, 10 anos depois, nós já éramos 15%, um aumento de 6% como população evangélica. Em 2010, nós já éramos 22% de toda a nação brasileira, ou seja, um crescimento de 7%. Em 2020 não houve o censo, né, por questões da pandemia, e tudo indica que será agora em 2022. Então, será que nós crescemos 3% como população? Será que nós atingimos o patamar de sermos 25% de toda a nação brasileira é evangélica? Eu creio que sim. É só você olhar ao redor e ver quantas igrejas nasceram. É só você olhar nos seus relacionamentos quantos crentes você conhece. Se são firmes ou não, eu não sei. Mas que você conhece um bocado de gente nesses últimos 5, 10 anos, você conhece. E qual é o impacto de nós sermos 1/4 de toda a população brasileira ser evangélica? O que isso é traduzido na nação brasileira? Em tese, 1/4 conhece Jesus, 1/4 vive Jesus, 1/4 proclama Jesus. Ser 1/4 de toda a população como evangélico devia trazer um impacto tremendo a essa nação. Isso 1/4 tem transformado o nosso país? De fato, não. Estamos muito longe disso. Em geral, quando nós temos algum destaque na mídia de algum político, geralmente é um destaque vergonhoso. Quando nós temos um destaque de algum artista evangélico, geralmente é vergonha. Você pode dizer, mas pastor, pera lá, a mídia ela tem uma má vontade com as coisas de Deus. Sim, isso é verdade. Então vamos deixar os outros de lado e eu quero que você olhe para o seu coração. Os seus planos, o seu objetivo de vida, o seu tempo, o investimento dos seus recursos mostram que você conhece Jesus, que você vive Jesus, que você proclama Jesus. Precisamos fazer uma pergunta importante. Esse 1/4 da população, ela é formada por seguidores ou por discípulos de Jesus? Você conhece Jesus? Você vive Jesus? Você proclama Jesus? Ou Jesus está apenas no seu intelecto e não tem transformado o seu coração? Eu não tenho dúvida que a grande maioria de nós aqui conhece muito da palavra do Senhor. Mas isso, de fato, tem trazido mudança no nosso coração como igreja? John Knox diz que a ponte que liga o conhecimento a uma transformação de vida é o quebrantamento. Falta quebrantamento, queridos, para 1/4 da população brasileira. Falta compromisso para 1/4 da população brasileira. Falta choro pelo pecado que nós cometemos. Falta arrependimento. Vamos deixar novamente de lado 1/4 da população e vamos olhar para o próprio coração. Talvez tenhamos aqui em nosso meio pessoas que vivem uma coisa no domingo, mas vivem outra coisa absolutamente diferente segunda-feira em diante. Quantos de nós abrigamos pecados de estimação no nosso coração, no nosso dia a dia? Como é que a gente pode colocar no mesmo altar o que é sagrado com o que é pecaminoso? Como é que nós podemos usar as nossas Bíblias digitais no domingo e durante a semana a gente navegar em pornografia? Como é que isso é possível? Veja, isso não se aplica a uma igreja apenas. Isso se aplica a 1/4 dessa população aqui no Brasil que se diz evangélica. Se de fato a mensagem fosse entendida, a nação brasileira seria outra. A influência seria absolutamente outra. Você tem entendido o que o Senhor quer da sua vida? Você tem entendido a responsabilidade sua de pregar as boas novas em Cristo Jesus? A vontade de Deus é que seu nome seja conhecido. A vontade de Deus é que todos cheguem ao arrependimento genuíno e sejam livres da condenação eterna. E somente vamos conseguir cumprir a vontade do Senhor se de fato formos os seus discípulos, se de fato tivermos a mente de Cristo. Nós não podemos departamentalizar a nossa vida.
Ah, isso aqui é santo. Ah, isso aqui é de Deus. Não, isso aqui cuido eu. Ah, isso aqui é coisa que eu tenho que cuidar, Senhor. Espera aí, senta aqui no banquinho, aqui quem comanda sou eu. Nós não podemos fazer dessa forma. Não podemos ter o Senhor Jesus apenas como o salvador de nossas vidas para escapar do inferno. Não podemos. O Senhor deve ser, Jesus deve ser o Salvador e o Senhor de nossas vidas. Jesus não pode ser reduzido a um pronto-socorro divino. Não podemos ter um relacionamento utilitário, de interesse com o Senhor. O Senhor Deus não divide a sua glória. O Senhor não quer 80% da minha vida. O Senhor não quer 90% da minha vida. O Senhor não quer 99% da minha vida. Para sermos discípulos de Jesus, requer 100% da minha vida. Se a primeira lição desse texto é perguntar para nós mesmos se nós temos entendido o que Deus quer de nós, o segundo ensinamento é que devemos erguer os olhos e não perder de vista o desafio missionário. Versículo 35. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo, erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. Jesus usa algo do dia a dia deles. Um campo de cereais pronto para a colheita geralmente fica esbranquiçado. E Jesus fazia referência àqueles samaritanos que estavam vindo para entregar a sua vida. Lembra, nesse interim, a mulher saiu correndo para chamar os samaritanos enquanto os discípulos estavam chegando. Os discípulos não tinham semeado nada, mas Jesus ordena para que eles prestem atenção, porque os campos estavam prontos para a colheita. Os samaritanos estavam prontos para a salvação. Ao nosso redor, queridos, existem pessoas perdidas, sedentas de libertação. Pessoas sedentas pela paz que excede todo o entendimento. Ao nosso redor, existem pessoas sedentas de Jesus. Jesus tinha sido o semeador, a mulher tinha sido a emissária, missionária das boas novas, e os discípulos são alertados para que ergam os olhos para a colheita. Erguei os olhos. Existe um desafio gigantesco ao nosso redor como igreja, ao redor do mundo. Apenas na janela 1040, nós temos 33 países muçulmanos. São mais de 960 milhões de pessoas caminhando a largos passos para o inferno. Ainda na janela 1040, são 2 países hinduístas. Mais de 850 milhões de pessoas indo para o inferno. São 5 países budistas, com mais de 350 milhões de pessoas indo para o inferno. Somente nessa soma, são mais de 2 bilhões de pessoas indo para o inferno. Erguei os olhos. Existe um desafio evangelístico gigantesco no Brasil. Das mais de 300 etnias no Brasil, 100 etnias não tem nada do Evangelho. Das mais de 37 mil comunidades ribeirinhas no Brasil, 10 mil comunidades não tem nada do Evangelho. De 1.200.000 ciganos, a mais de 600 mil não tem nada do Evangelho. São 6 mil assentamentos sertanejos sem nada do Evangelho. 2.000 comunidades quilombolas sem nada do Evangelho. São 9 milhões de surdos no Brasil e apenas 1% destes se declaram convertidos em Cristo Jesus. Não podemos deixar de ver essa realidade dentro e fora do país. Se como igreja queremos cumprir os propósitos de Deus, precisamos erguer os olhos para o desafio missionário dentro e fora do Brasil. Veja, queridos, não existe um plano B. A igreja é o plano do Senhor Jesus. Não haverá outra possibilidade de instrumento do Senhor. A igreja é o instrumento de Deus para a expansão do reino de Deus. A igreja é o instrumento para a pregação das boas novas. Eu e você somos sal, somos luz,
e temos um tesouro nas mãos chamado Jesus, que nós precisamos entregar, que nós precisamos falar. Lembre-se, absolutamente nenhum dos planos do Senhor pode ser frustrado. O Evangelho será pregado sim, e virá o fim. E eu e você, se não respondermos à convocação do Senhor para pregar o Evangelho, o Senhor levantará outras pessoas. Mas o Evangelho será pregado sim, e virá o fim. O Senhor te dá a oportunidade de você ser instrumento dele na obra da remissão de toda a criação. E onde você está colocando essa importante tarefa, vital tarefa, eu diria? E por fim, o Senhor nos envia para a seara. Versículo 38. Eu vos enviei para ceifar o que não semeaste. Outros trabalharam, e vós entraste no seu trabalho. Ordem clara do Senhor para a sua igreja. Ordem clara do Senhor para a minha vida e para a sua vida. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Veja, o Senhor garantiu que estaria conosco nessa caminhada. Isso faz toda a diferença. Não é para você ir e fazer o trabalho na sua força, no seu esforço. O Senhor está conosco como igreja, todos os dias, até a consumação do século, diz a sua palavra. Esse ide é para cada um de nós. Você está inserido num contexto em que só você pode falar de Jesus. Deus te deu acesso a locais em que só você pode estar ali falando de Jesus. Na sua casa, no seu trabalho, na sua universidade, no Uber, na academia, eu não sei onde você está inserido, mas é só você. Eu não posso ir lá no seu lugar falar de Jesus, na sua academia, na sua universidade, no seu trabalho. Você é convocado para falar de Jesus naquele local em que você está inserido. Eu sou um dentista, eu sou um cristão habilmente disfarçado de dentista. Elaine é uma cristã habilmente disfarçada de enfermeira. Você é uma cristã habilmente disfarçada de médica. Você é um cristão habilmente disfarçado de administrador de empresas, de servidora pública, de administrador. Eu não sei qual a sua profissão, mas a sua primeira identidade é ser cristão. E você não pode negociar isso. Veja, o ID, ele é difícil, eu reconheço. Não é fácil fazer o ID. Aliás, o Senhor nunca disse que seria fácil, mas Ele garantiu que estaria conosco, todos os momentos. É duro falar de Jesus dentro da sua casa? Continue, persevere. O Senhor está com você. É duro de falar de Jesus no seu trabalho? Continue, persevere. O Senhor está com você. É duro de falar de Jesus na sua academia? Continue, persevere. O Senhor está com você. É importante lembrar que a palavra diz que a boca fala do que está cheio o coração, não é isso? Hoje nós falamos mais de futebol do que do Senhor Jesus. Defendemos mais o nosso time do coração do que de Jesus. Tá certo que quando o time é tricampeão da América, a final da Copinha, dá vontade de só falar de Jesus, né? Mas esse não pode ser o centro da nossa conversa. A política não pode ser o centro da nossa conversa. A política tem dividido famílias inteiras. A política tem dividido igrejas inteiras. Será que essa é a vontade do Senhor? Será que o candidato A, B, C vai dar jeito de fato nessa nação? O Senhor Jesus não veio para melhorar a nação, o Senhor Jesus veio para redimir a sua criação. E essa é a mensagem que nós temos. Veja, eu tenho minha convicção política. Não estou dizendo aqui para você para anular seu voto, para não
a rasgar o seu voto, protestar. Não é isso que eu estou falando. Nós devemos, como cidadãos brasileiros, devemos ter a nossa responsabilidade civil, claro. Mas discutir política comigo, meu irmão, vai até a página 2. Se você pensa contrário de mim, Deus te abençoe. Você quer uma indicação boa? Veja se o seu candidato, o programa do partido político, condiz com a palavra sagrada do Senhor Jesus. Esse é o caminho. Condiz? O que ele pensa, vive, condiz com a palavra do Senhor, então é um bom candidato. O que ele pensa como projeto Brasil combina com a palavra do Senhor, então é um bom candidato. Mas, pastor, se eu não falar, se eu não brigar pelo meu candidato, o outro vai entrar? Uai, e você está querendo fazer a teologia de Sara? Toma aqui, Agar, deita com ela. É o filho da promessa? A gente não precisa dar jeitinho, a gente não precisa ajudar Deus a ser Deus. Deus é Deus e é soberano sobre todas as coisas. Se alguém ali for o presidente da República e for um mau presidente, sabe o que o Senhor fala para você? Ore, porque toda autoridade é dada e revestida por Deus. É vontade de Deus que aquele cidadão esteja na cadeira. Quer você goste ou quer que você não goste. Essa é a verdade. E Deus fala para você orar por essa vida. Mesmo que você o deteste. O Senhor fala para você orar. E sabe qual que é a grande verdade, querido? Bolsonaro, Lula, Moro, Hitler. Sabe o que cada uma dessas pessoas vão fazer? O Senhor Jesus é Deus. Porque todo joelho se dobrará diante do Senhor. Essa é a verdade e o fim da história. Nós não precisamos, como igreja, ficar brigando sobre política. Não foi para isso que o Senhor nos chamou como igreja. Isso tudo chama cortina de fumaça. Futebol, política, tudo cortina de fumaça. Feliz aquele que usa o futebol para falar de Jesus. Feliz e sábio aquele que usa a política para apontar o que é eterno. Esse é o segredo de nós como igreja. Esse tem que ser nosso objetivo como igreja. Não ficar perdendo tempo, discussões, tolices. Não vos prendeis a vãs discussões, já falava Paulo. E como igreja a gente fica perdendo tempo, discutindo. O que a gente nunca vai conseguir chegar no consenso. Nós amamos essa nação, eu amo essa nação como vocês. Mas nós somos peregrinos, nós somos o povo da caminhada. A nossa pátria celestial é a nossa morada eterna, não é o Brasil. Nós amamos esse país, eu amo esse Brasil. Eu sou reservista, se um dia invadir a Amazônia e me convocarem, eu vou para a luta. Não tenha dúvida, a Amazônia é nossa, sem dúvida nenhuma. Mas esse não é a minha pátria celestial. A minha pátria celestial é lá no alto. A minha morada eterna é lá no alto. A sua morada eterna, a nossa morada eterna é a Jerusalém celestial. Essa é a eternidade. E a gente está perdendo tempo com cortina de fumaça. Que ano difícil a gente tem pela frente, pastor. 2022 eu tenho muito temor que ocorra morte no meio de palanques, no meio de discursos, no meio da política. Infelizmente, os tempos são ruins. Vai de mal a pior. E nós precisamos ser aquela igreja que ora, para que o Senhor tenha misericórdia dessa nação. E a gente não pode ficar perdendo tempo em cortina de fumaça. Porque não é esse o nosso papel como igreja. O nosso papel é apontar para o que é eterno. É apontar para a nossa morada. É apontar para o tesouro que foi confiado a cada um de nós. O centro da minha conversa não pode ser Big Brother, meu irmão. Não pode ser TikTok. Não pode ser essas coisas. Isso é tudo cortina de fumaça. E eu quero concluir
te fazendo uma pergunta. Qual é a sua primeira missão como discípulo de Jesus? Qual é a sua primeira missão, tarefa como discípulo de Jesus? Para ajudar com essa resposta, eu queria compartilhar com você a biografia de um homem de Deus chamado George Miller. George Miller nasceu em 1805 e morreu em 1898, ou seja, ele teve 93 anos de vida, o que era raríssimo naquele tempo viver tanto. Ele se converteu aos 20 anos de idade e ele tinha um propósito, ele fez um pacto com o Senhor. Ele nunca iria pedir nada a homens, ele só ia pedir a Deus. E esse homem, ele foi pastor de uma única igreja, ele fundou 117 escolas, ele fundou inúmeros orfanatos, mais de 10 mil órfãos passaram pelos seus orfanatos, e um dia, no seu orfanato à noite, avisaram para ele: pastor, não tem nada de comida para amanhã, absolutamente nada. E ele fez o quê? Vamos orar ao Senhor, para que o Senhor mande comida. E ele orou ao Senhor, e sabe o que ele foi fazer? Foi dormir, e dormiu de fato, porque ele sabia que o Senhor iria prover o alimento para aqueles mais de 100 órfãos que estavam naquele lugar. E naquela madrugada, uma carroça quebra, justamente na frente do orfanato, carregada de pão e leite. E aquele carroceiro, aquele dono daquela carroça, entrega tudo naquele orfanato, suprindo o que George Miller havia pedido do Senhor. O Senhor respondia a oração daquele homem. E ele chegou aos 70 anos de idade com um desejo no coração. Ele queria ir para o interior da Inglaterra, viver numa cidadezinha bem rural e terminar os dias dele em oração. Esse era o desejo dele. E aí um amigo dele estava orando também, né? Sabia que ele chegaria aos 70 anos e ele tinha esse desejo. Ele orava pelo George Miller. E ali ele chega no dia seguinte e fala: George, eu tive um pensamento, e se é de Deus, Deus vai confirmar na sua vida. É mesmo? O pensamento que você teve é que eu estava no interior da Inglaterra, numa cidade pequena, e orando até eu morrer. Aí o seu amigo responde: mas nada mais diferente do que isso. Eu te vi, você, de cidade em cidade, de país em país, a cavalo, a pé, de navio, pregando o evangelho até a sua morte. E George Miller vai até o seu quarto, ele tranca e ora ao Senhor: Senhor, isso era tudo o que eu não queria fazer, mas eis-me aqui, cumpra a tua vontade. E Deus confirma isso. E dos 70 até os 87 anos de idade, durante 17 anos, George Miller passa por 42 países, prega o evangelho face a face para mais de 3 milhões de pessoas, dezenas de milhares se convertem, centenas, se não milhares, se entregam para serem pastores e missionários. E aos 87 anos de idade, George Miller volta para a Inglaterra, e antes de morrer ele é entrevistado por um jornalista, que diz para ele o seguinte: o senhor fundou escolas, o senhor sustentou mais de 10 mil órfãos, o senhor viajou por mais de 40 países, o senhor pregou o evangelho a mais de 3 milhões de pessoas face a face. Então nos conte, pastor, qual é o segredo de George Miller? Ao que imediatamente ele respondeu sem pestanejar: o segredo é que George Miller morreu há muito tempo, logo não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Ou seja, a nossa primeira missão não é adorar ao Senhor, não é pregar o evangelho, não é a comunhão. A nossa primeira função é morrer. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Na lógica do reino, não existe vida sem morte. Nós não teríamos a vida eterna se o próprio Senhor Jesus não morresse naquela cruz. O Senhor nos ensina em Lucas, capítulo 14, verso 33. Ele diz o seguinte: assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo que tem, não pode ser o meu discípulo. Veja, queridos,
eu não estou pregando aqui que você deve largar tudo e ir para o campo missionário. Existe isso, sem dúvida, mas isso é muito pessoal, muito individual. Com Mateus foi assim. Jesus olhou para Mateus e disse, segue-me. E ele largou tudo e foi. Existe esse caso também. Mas eu entendo, e a gente olha para a língua original, a palavra renunciar, ela vem do grego apotassomai, que quer dizer separar, apartar, desistir. Ou seja, a minha natureza humana, pecadora, só poderá morrer se eu renunciar a tudo que me separa de Cristo. E somente assim eu vou entender o propósito de Deus na minha vida, que é pregar o Evangelho, que é erguer os olhos e entender que eu sou enviado pelo Senhor para pegar as boas novas, perto ou longe, aonde quer que eu esteja. Nós somos, queridos, comissionados pelo Senhor. Nós somos portadores das boas novas de Cristo Jesus. E talvez nós tenhamos que olhar para o retrovisor da história e ver que o Senhor, lá no Velho Testamento, quando ele cria Adão e Eva, e aí entra o pecado no mundo e traz a deformação, a morte a toda a criação, no momento seguinte, Gênesis capítulo 3, versículo 16, o Senhor diz, eu vou redimir tudo isso. O teu descendente, ele falando com a mulher, esmagará a tua cabeça, o descendente da víbora. Ou seja, o pecado iria ser morto. Imediatamente depois do pecado, o Senhor fala, eu vou redimir tudo isso, em Gênesis capítulo 3, versículo 16. E ali ele resgata Abraão, lá da terra de Ur dos Caldeus, e faz a partir de Abraão, que todas as nações sejam benditas através dele, passa a ser o portador. Em Deuteronômio 7, o Senhor diz à nação de Israel, depois que eles são libertos do Egito, diz o seguinte, exterminem tudo, não se misturem com o povo. Tudo que diz respeito à religião, aos deuses dele, destruam. Não deem os seus filhos em casamento às filhas deles. Destruam tudo. E o povo não destruiu, o povo se corrompe, o povo começa a viver, e você vê no Velho Testamento altos e baixos, intimidade, distância. Isso é comum no Velho Testamento. O povo de Israel teve a desobediência de não atender ao Senhor. Não se misturem. E eles se misturaram, e ali você vê altos e baixos. Aí vem um período de 400 anos de silêncio, aí chega Jesus. E naquela época que Jesus nasce, os fariseus, eles não se contaminavam, porque afinal de contas, se eles se contaminassem, ia ter um ritual de purificação extenso. E eles criam regras e mais regras, e cada fariseu tinha vários auxiliares, ajudantes, que iam em todos os ambientes para que eles não se contaminassem, para que eles fossem observados, que o rito não fosse quebrado, porque senão ele tinha que se purificar, e o ritual era tão extenso, e ele não se misturava com ninguém. Aí vem Jesus. Jesus senta com os pecadores, com a prostituta, com a mulher do fluxo, com o leproso, e os discípulos deviam ficar assim, meu Deus, ele vai se contaminar. E o que é puro toca o impuro, e o impuro se torna puro. Absolutamente oposto do Velho Testamento. Se a ordem de Deus aqui era não se misturem, aqui, através de Jesus, é para se misturar e levar a mensagem de vida eterna e transformar o que é impuro no que é puro. Essa é a nossa mensagem. As portas do inferno não prevalecerão diante da sua igreja. Nós somos enviados para saquearmos o inferno. Essa que é a verdade. Nós temos a mensagem de boas novas. É vontade do Senhor que, como sua igreja, nós sejamos emissários das boas novas de Jesus. E nós precisamos deixar de lado tudo que nos impede a termos uma vida em que o Senhor possa olhar para nós e dizer, servo bom e fiel. Foste fiel no mundo, entra no gozo do teu Senhor. Essa é a palavra do Senhor nessa noite.
que você olhe para dentro do seu coração e, de fato, faça a pergunta: eu sou um seguidor de Jesus ou sou um discípulo de Jesus? Vamos orar? Pai querido, obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra. Obrigado porque o Senhor escreveu o nosso nome no livro da vida e o Senhor nos resgatou da condenação eterna. Obrigado, Senhor Deus, porque nós não somos merecedores, mas o Senhor derramou graça sem medida e nos resgatou da condenação eterna. Obrigado pela salvação em Cristo Jesus. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor nos amou e nos ama até o fim. Obrigado, Senhor Deus, porque as Tuas misericórdias, elas são renovadas a cada nova manhã. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua fidelidade. Obrigado pela Tua boa mão que nos abençoa e nos livra. Obrigado pelo sustento. Obrigado porque os nossos cabelos, cada fio de cabelo está contado diante do Senhor. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor está conosco todos os dias até a consumação do século. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor confiou a mim e a nós, como igreja, as boas novas de Cristo Jesus. Obrigado porque o Senhor nos comissionou como igreja de levarmos as boas novas de Jesus. Então, Senhor Deus, aponta aos Teus filhos aqui o que tem quebrado a comunhão contigo, nos impedido de levarmos as boas novas de Cristo Jesus. Aponta, esquadrinha o nosso coração, sonda o nosso coração, Senhor Deus, a fim de que Teu Espírito Santo incomode a cada um de nós nessa noite, e que nós, de fato, possamos quebrar, renunciar a tudo que não tem agradado ao Senhor e à Tua palavra. Por favor, Senhor Deus, nos ajude nessa caminhada. Nós temos sido muitas vezes infiéis ao Senhor. Não nos puna, não derrame a Tua ira sobre nós como igreja, mas faça algo novo acontecer na nossa vida. Resgata, Senhor Deus, o primeiro amor dentro do nosso coração. Traz à memória aqueles tempos em que nós nos convertemos e amávamos o Senhor com inteireza de coração. Obrigado, porque o Senhor não desiste de nós. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor sempre nos dá uma segunda oportunidade. Que nós saiamos daqui incomodados pelo Senhor, impactados pela Tua palavra, e que isso produza mudança, e essa mudança seja para a Tua glória. Assim nós oramos, agradecidos e fazemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Obrigado, pastor. Pastor Marcos, muito obrigado. Elaine, André, Josué, Samuel. Muito obrigado. Pode ficar em pé, desculpem. Eu não me expressei direito. O Salmo 143, versículo 10. É para você ler e sublinhar e colocar na sua geladeira e no seu celular, no seu computador. Diz assim: ensina-me a fazer a Tua vontade, pois Tu és o meu Deus. Guie-me o Teu bom Espírito por terreno plano. Nós aprendemos hoje qual é a vontade do Senhor, o que Ele espera de nós. Agora Ele irá nos guiar pelo Seu Espírito em terreno bom e plano. E nós vamos obedecê-lo, amém? Por que iremos fazer isso? Porque nós somos servos dEle. Porque nós somos filhos dEle. Ele é o nosso Senhor. Deus nos abençoe nesta semana e fortaleça a nossa fé. E conceda-nos portas abertas para que possamos obedecê-lo, confirmando assim o seu reino em nós e por nós. Obrigado, Senhor, por Tua palavra e pela clareza dela. Obrigado porque o Teu Espírito nos conduz em santidade. Ó Deus, a Tua palavra foi explicada e pedimos que o Senhor aceite nossa gratidão por isso. Ajude-nos a Te obedecer, Pai. Ajude-nos a cumprir o que o Senhor espera de cada um de nós. Ajude-nos, ó Deus, nesta tarefa. Em nome do Senhor Jesus e para a glória dEle.
Amém. Amém. O Senhor nosso Deus te abençoe e te fortaleça. E fortaleça a tua fé e abençoe o lugar onde você será colocado. E abençoe a obra de tuas mãos e a palavra na tua boca. O Senhor te encha de paz e direção e te use para a glória do nome dEle. E que o amor de Deus, o nosso Pai, as ternas misericórdias e a graça bendita de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, o consolo e a mediação do Espírito Santo de Deus, seja com todo este povo aqui reunido e com todo o povo de Deus em toda a terra, hoje e até a volta gloriosa de Cristo Jesus. Amém. Amém. Sentai-vos, irmãos.